1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Olha que texto maravilhoso, que texto tremendo. Vai haver tentação. Como eu disse, enquanto nós estivermos vivos, nós seremos tentados. Mas duas coisas aqui que Paulo diz. Deus não permitirá que nós sejamos tentados, além daquilo que nós possamos suportar. Então não vem com essa conversa assim, foi mais forte do que eu. Não, não é mais forte do que você. Deus não permitiria. Se fosse mais forte do que você, Deus não permitiria. E ainda que seja uma tentação assim, que queira te derrubar, e eu volto a repetir, eu não estou falando só de tentação na área sexual, mas em tentação com dinheiro, com as coisas de Deus, com o seu corpo, com vícios, com muitas coisas. Quando vocês forem tentados, o próprio Deus vai providenciar um escape. É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Então receba isso no seu coração. Se você for tentado, primeiro, Deus não vai permitir que essa tentação seja mais forte que você, e Ele mesmo vai providenciar um escape. Ele mesmo vai dar a solução para que você a possa suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Para você permanecer de pé, cuide dos seus olhos. Mateus capítulo 6, verso 22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo vai ser luz. Cuide dos seus olhos. O que você anda vendo? E hoje em dia, com essa facilidade que nós temos de internet, de rede social, de um clique você vai para qualquer lugar que você quiser, cuide dos seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Salmo 119, verso 37. Olha o que o salmista diz. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Olha que palavra sábia do salmista. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Deus não trouxe você aqui até esse vídeo, até essa live. Daqui a pouco eu vou ler aqui alguns comentários. Mas eu quero dizer que Deus não trouxe você aqui até essa live para você conhecer a queda de Saul com arrogância, mas para você olhar para dentro de si mesmo, como eu estou olhando para mim, para a minha vida, e dizer assim: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não confio na minha própria força. Eu decido vigiar, eu preciso vigiar. Tira do meu campo de visão as coisas inúteis. Quem está de pé, vigia para não cair. Pastor, eu caí. Eu acabei caindo. Se você caiu, como o nosso querido escritor lá, o Philip Yancey, saiba que existe graça de Deus, se você quiser se arrepender e recomeçar. Mas se arrepender de verdade, arrependimento genuíno, e ter uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida totalmente dependente de Deus. Existe graça de Deus suficiente para te levantar novamente. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo
na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra, uma característica de Jesus se destaca de uma forma muito especial: a compaixão. Jesus se destaca pela compaixão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando, pregando e curando os enfermos. Só que o que mais chama a atenção de Jesus, enquanto ele passava por aquelas cidades e povoados, foi a condição espiritual das pessoas. Jesus percebeu que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, e ele as compara a ovelhas sem pastor. O texto de Mateus capítulo 9 diz isso. Jesus compara as pessoas que estavam desesperadas a ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar misericordioso de Jesus, ele nos revela a preocupação de Deus com o cuidado do seu povo. E o desejo de Deus de levantar uma liderança verdadeira, uma liderança que se preocupe com vidas, uma liderança que seja justa. Eu quero ler o texto com você, vai ser o primeiro texto que eu vou mencionar aqui, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Se você puder, abra sua Bíblia
e vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa tremenda. Jesus passando pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas. E no verso 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Antes de continuar, eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem. Se você ainda não tem essa Bíblia, eu recomendo essa Bíblia. Eu não ganho nada com a venda dela, mas ela é uma Bíblia muito interessante que traz uma linguagem mais atual, uma linguagem que é fácil você aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes a Bíblia traz umas palavras tão cultas, não é? Tão rebuscadas, e a gente fica assim, sem saber como aplicar aquilo na nossa vida. A gente acha bonito, a gente admira, mas aí a gente pensa assim, mas e o que eu faço com isso? E a Bíblia, a Mensagem, ela traz essas palavras de fácil entendimento. Então essa mesma passagem que eu li na Bíblia, a Mensagem, está assim, ó. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Olha aqui que interessante. Na versão passada, diz, curando todas as enfermidades e doenças. Aqui já fala assim, restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Continuando. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Onde dizia, Jesus teve compaixão, aqui nessa versão diz que o coração dele doeu quando ele viu aquelas pessoas sofrendo. E aí o texto diz assim, o povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aí, as palavras de Jesus aqui na Bíblia, a Mensagem, estão assim, olha, que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Jesus disse para os discípulos, nós temos uma grande colheita aqui. Vejam quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Irmãos, quando eu acordo pela manhã e abro a mensagem do Minuto com Deus, que é postada às 5 da manhã, eu não acordo às 5 da manhã para postar a mensagem, tá? Eu gravo antes e programo ela para ser postada. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas quando eu levanto pela manhã e abro a mensagem Minuto com Deus e vejo ali 3.000 comentários, 4.000 comentários de pessoas pedindo oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por lutas em várias áreas da sua vida, o meu coração dói.
E eu olho para aquilo e penso, meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E foi isso que Deus falou ao meu coração hoje. São ovelhas sem pastor. São ovelhas que ainda não descobriram que tem um pastor que cuida delas. E aqui eu não estou falando do pastor da igreja. Eu sou pastor. Eu fui consagrado a pastor, ungido a pastor. Eu fiz seminário, o ministério do qual eu fazia parte achou que eu tinha uma vocação pastoral e me separou para ser pastor. Mas aqui, eu creio que o texto não está dizendo de uma pessoa específica que tenha o título de pastor. Jesus, ele diz para os discípulos, nós temos uma grande colheita. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala, os pastores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque independente do título que você tiver, você pode cuidar de alguém. Você pode dedicar parte do seu tempo para evangelizar, para ministrar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, para ensinar. Ah, mas eu não tenho título de pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Você é um trabalhador, uma trabalhadora que Deus levantou. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Minuto com Deus, mas eu sei que você já aprendeu bastante aqui. E aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa, sabia? Então, eu glorifico a Deus pelas pessoas que ouvem as mensagens que são postadas aqui e, além de ouvir essas mensagens, elas compartilham com outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus levantando trabalhadores, porque às vezes a gente não vai saber o que dizer, não é verdade? Eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas eu não sei o que dizer para ela. Manda um minuto com Deus para ela e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Nós temos que entender que o poder de transformar as pessoas é do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que envie trabalhadores para essa grande colheita. Senhor, meu Deus e Pai, nosso pastor amado, nós te agradecemos, Senhor, porque em tua infinita compaixão, o Senhor nos viu quando nós andávamos perdidos e desgarrados. Nós sabemos que sem ti, nós somos como ovelhas sem pastor, andando por esse mundo sem rumo e sem direção. Mas por causa da tua misericórdia, o Senhor enviou Jesus, o bom pastor, para nos guiar, nos proteger, cuidar de nós e nos dar acesso ao caminho da salvação. Eu peço que o teu Espírito Santo continue nos dirigindo pelos caminhos certos. Não nos deixe desviar para os atalhos da vida, mas que possamos sempre seguir em tua presença. Que possamos confiar no Senhor
como nosso pastor, porque assim nada nos faltará. Que nos tempos de dificuldades, de incertezas, nós possamos nos lembrar de nos achegar a Ti, para que o Senhor nos conduza a águas tranquilas e restaure a nossa alma. Senhor meu Deus, diante dessa palavra, eu oro para que mais trabalhadores sejam levantados para cuidar das Tuas ovelhas. A seara é grande e muitos ainda estão perdidos e sem direção. Que o Senhor possa usar a vida dessa irmã que está me ouvindo, desse irmão, como instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor levante essa pessoa como pastor, como pastora, e que ela possa ajudar a guiar outros, a cuidar e amar aqueles que precisam ser cuidados e amados, assim como Cristo nos ensinou. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê oportunidades para aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor restaure esse casamento, esse relacionamento, que o Senhor dê recursos a essa família para que ela possa vencer essa semana. Ó Deus, eu creio que a chegada de uma nova estação marca também o início de um novo ciclo, de um novo tempo, de um tempo favorável para o Teu povo. Que o Senhor confirme isso no coração de cada um e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a Tua paz seja um muro ao nosso redor e que o Teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.